Aí estão eles, membros da Furiosa. Vamos aplaudir a tradicional, a querida banda marcial, a Furiosa, do Centro de Ensino Médio, professor Florencio Aires da Silva. Quando o Pedro Ludovico ele esteve nessa região, depois de mais ou menos 100 anos, né? Pelo menos é o que os jornalistas contam, que ele esteve em Porto Nacional, esteve nessa região, ele percebeu da necessidade da educação aqui nessa região, né? E por isso ele prometeu que criaria aqui um ginásio estadual. O governador naquele tempo era Pedro Ludovico. A partir do momento que ele passou por aqui, que ele fez essa visita, que era para ter acontecido em 1944 e foi acontecer em 1945, e também essa visita está dentro de um projeto político nacional, não só estadual, né? Um projeto econômico nacional. Então, faz esse governante ver a situação dessa região. O maior legado que eu tenho é, ainda vendo, ainda estou vivo, quanta gente, advogados, juízes, médicos, odontólogos, todos passados pelo SEM Florencio Aires, que é um colégio público. Comecei a mexer, me despertou curiosidade quando eu vi a primeira pasta lá de 1947. Eu falei, se tem uma pasta de 1947, tem documento. E aí comecei a abrir armário aqui, abrir armário ali, e fui me deparando com esse material magnífico. Imagine, né, um único ginásio para atender toda essa região, né? Então nós não tínhamos, ou seja, a região norte de Goiás não tinha um ginásio. Hoje eu estou com 75 anos e 1/3 dessa minha vida foi no Florencio Aires. E comecei separando mais alguns por data, mas às vezes ficou meio fragmentado, porque eu encontrava uma pasta em um lugar, encontrava outra pasta em outro lugar, em outro local, mas deu para tirar 95% de material. 3 anos como aluno do curso científico e 22 anos como professor e diretor. Do Dom Alano, que era o bispo de Porto Nacional, né, que se dispôs a ceder o prédio, né, do Externato São Tomás de Aquino, a ceder recursos, né, para que ali fosse instalado o ginásio estadual de Porto Nacional. O Dom Alano, que era o bispo daqui, interessava muito por as coisas daqui. Isso foi um gesto de grande magnitude, porque senão onde é que o doutor Pedro Ludovico ia instalar essa escola? E quanto mais eu estava mexendo, mais coisas iam aparecendo e eu ia ficando empolgado e não deu mais para voltar atrás. E eu assumi a direção em março de 1973. Por meio do bispo, do Alano, assumindo essa responsabilidade, propondo ao governo que criasse ali, né, por meio do Externato São Tomás de Aquino, o ginásio estadual de Porto Nacional. Então, por isso, nós acreditamos que o Externato São Tomás de Aquino foi realmente, né, a base para a criação do ginásio estadual em Porto Nacional. Como de costume aqui, Dom Alano era sempre o grande benfeitor, o homem, o religioso, que procurava trazer as coisas boas para Porto Nacional. Em se tratando de educação, nem se fala. Como o Estado estava, de certa forma, distante, né, dessas localidades, desses interesses, né, da comunidade, então a igreja que estava ali mais próximo sabia dessas necessidades, então a igreja criava a escola e depois o Estado assumia.
Inclusive tem uns documentos aqui dentro que eles foram colocados aqui dentro assim com muita maestria para ele poder não desmanchar aqui dentro dessas partes. O prédio que nós estudávamos, o antigo convento dos padres, ele tinha o primeiro andar, tinha o térreo, o primeiro andar e mais um mirante. O ginásio estadual não vai ser diferente, né? Vai ter que ter as instituições que vão estar na frente, porque embora naquele período nós não tivéssemos, ou seja, Porto Nacional não tivesse um deputado, né, representando exatamente Porto Nacional, mas precisava de um representante político. A dificuldade foi no manuseio, porque os documentos muito antigos, tem documentos que se você pegasse e apertasse ele muito, com o polegar aqui, com o indicador, ele ficava os dois pedaços na sua mão, os seus dedos. Naquele momento, era o Dr. João de Abreu, o representante político dessa região. Primeiramente, pegar o catálogo, né, abrir com a mão, deixar o caminho livre para poder receber o documento. Ele foi uma peça política fundamental na proposição, na justificativa da importância da criação desse ginásio e da criação do ginásio em Porto Nacional. Porque se eu fosse fazer muito rápido para terminar logo, muito material ia ser comprometido. Então, para o Estado foi importante essas propostas, por quê? Porque aliviava os cofres públicos, né? Com a proposta aqui de já ter um prédio, o bispo fornecendo uma parte de recurso, né? Então ficaria mais leve para os cofres públicos, né, a implantação do ginásio aqui. Naquela época, nós chegamos a ter mais de 3.000 alunos, a concorrência era muito grande. Porto Nacional já tinha uma base, né, que poderia ser o alicerce da sustentação dessa educação que está sendo implantada agora por meio do ginásio estadual. E eu quis deixar também uma sequência da documentação manuscrita e da documentação datilografada. A comunidade toda participando, a representação política, representação do clero e a comunidade participando daquela inauguração. Os 3 períodos com 17 salas cada período e no Diário Oficial só vinha 50, nós tínhamos que anexar um complemento no Diário Oficial, porque todas as turmas tinham ou 60 ou mais de 60 alunos. Se fosse uma instituição qualquer, não teria essa representação toda na inauguração de uma instituição educacional. Tinham alunos aqui do Nordeste, antigo Nordeste goiano, aqui da região de Natividade, Arraias, Taguatinga, Dianópolis. Essas notícias correram, né? Correram o estado, né? Correram a região norte e correram outros estados, né? Que fizeram com que muitas famílias que já tinham, de certa forma, um pouco conhecimento sobre a educação por meio dos dominicanos em Porto Nacional, eles também acreditaram na educação pública e mandaram seus filhos para cá. O número de alunos cresceu muito, porque Porto Nacional expandia a olhos vistos. E a vizinhança, as cidades vizinhas de Porto Nacional, miravam Porto Nacional como um centro educacional. Tinha, por exemplo, de Natividade, Dianópolis, Pedro Afonso não tinha Gurupi ainda, né? E Carolina. Nós tínhamos alunos de todos os lados, desde de Miracema, Tocantins, Paraíso, tinha gente de Tocantinópolis. De Ponte Alta, de Monte do Carmo, de Itaquaruçu. E a partir do momento da criação do ginásio, há essa possibilidade de atendimento aos 2 sexos. Nós sabemos, pelas nossas pesquisas, que muitas famílias de Porto Nacional resistiram a esse processo
de estudar homem e mulheres juntos, né? Mas com o tempo eles foram vendo a qualidade da educação da escola pública em Porto Nacional e foram aceitando, então mandava seus filhos para estudarem ali naquela instituição. Aqui era uma convergência enorme de jovens que vinham para estudar. Dado o prestígio, o valor, a qualidade do ensino que se ministrava aqui no Colégio Porto Nacional. Quem enviava seus filhos para cá, né? Era os pais que tinham uma visão mais apurada da importância da educação para os seus filhos e principalmente os pais que tinham condições financeiras para mantê-los aqui. Aí depois de todo separado, eu fiz assim um pente fino, lendo por alto os conteúdos dessa documentação. E de acordo com a importância de cada um e da resistência como ele estava, eu já ia catalogando. A educação pública, né, sempre foi um dos desejos da sociedade, né? E a comunidade, as famílias, né, de Porto Nacional e da região, eles tinham anseio por essa educação. Não segui nenhum critério técnico, até porque não foi um trabalho específico para a parte histórica. Eu estava organizando o arquivo morto como um todo e comecei pela parte histórica. Já com a preocupação na hora do entra e sai, do vai e vem, de mexer de pastas, perder alguma coisa. Então, antes de mexer no todo, eu fui direto na parte histórica para deixar ela já bem separada, bem arrumadinha, para não ter nenhum problema posterior. Nós tivemos muita dificuldade nesse processo de enquadramento ou mudança a adaptação da lei nova. Parece assim que o material estava me esperando. Quando eu olhei a primeira pasta lá de 1947 e supus que pudesse ter mais alguma coisa, eu já saí logo procurando e encontrei. E já fui logo trabalhando nele. Em Porto Nacional, por exemplo, muitas pessoas que não tinham condições de frequentar uma escola particular, no caso o Colégio Sagrado Coração de Jesus, elas foram buscar o ginásio estadual. Então eu acho que foi fundamental, até porque era uma mudança. E a gente conseguiu adequar aquele sistema antigo num sistema novo, né, de lei nova, e com participação, isso é que eu acho mais importante, com a participação do corpo docente. Muitas das mulheres, né, que não tinham condições de estudar no Colégio Sagrado Coração de Jesus, fazer o curso normal, elas foram fazer o ginásio, né, no Ginásio Estadual de Porto Nacional. Tem muitos documentos aqui que a capital ainda era Rio de Janeiro, né? Então tem muito ofício, segunda via de ofício que foi enviado para o Rio de Janeiro, ofícios que vieram do Rio de Janeiro, pedidos de material didático para a escola, via Correio Aéreo Nacional. Outras que me chamaram a atenção foi a época do regime militar 64 a 84, né? Que os alunos do Grêmio, do colégio, para apresentar uma peça teatral, eles teriam que apresentar primeiro o roteiro da peça ao comandante da Polícia Militar da época aqui, que era o Tenente Totó. Então nós começamos a trabalhar já com essa segurança, né? Primeiro nós sofremos aquele impacto, depois nós tivemos a preocupação de nos reunirmos e fazermos de acordo com, colocando os ingredientes que a árvore necessitava para crescer. Tanto que o professor Florencio Aires, para ministrar aulas e depois para ser gestor, ele recebeu uma documentação, ele passou por esse tipo de documentação expedido pelos militares, né, pelo DOPS, para poder ser gestor da escola.
um dos fatores que vão ajudar nessa implantação e implementação do ginásio estadual é justamente a possibilidade de ter professores aqui com uma formação, né, para atender uma demanda de currículo que tinha sido implantada no Brasil com a Lei Orgânica do Ensino Secundário em 1942. Teve vários deles que tiveram que passar pelo DOPS para poder receber esse documento, para ministrar aulas no ginásio estadual de Porto Nacional. O processo de seleção era muito rígido. Naquele tempo fazia o exame de admissão para poder entrar para o ginásio. O verdadeiro vestibular naquela época era português, matemática, geografia e história. Português como matéria eliminatória, matemática como matéria eliminatória e geografia e história. Por dois motivos. Primeiro era a lei e segundo era a necessidade, né? Porque o colégio não absorvia o número de alunos, né, que procuravam a primeira série do ginásio. Quem realmente tinha competência estava preparado para ingressar naquele estabelecimento. Aquele montão de matéria, e já sabia, a gente era perto da igreja, tinha uma Terezinha Negra, essa já morreu. Ela era muito sabida, e ela só tirava nota boa, só tirava notaça. Ela formou-se em medicina, no Rio de Janeiro, que depois ela foi. O Dom Alano ajudou muito a ela, porque ela era de família pobre. Para ter uma ideia, para o aluno ter acesso à primeira série do ginásio, ele tinha que se submeter a uma seleção. Não tinha recuperação. O exame de admissão ao ginásio não tinha recuperação. Você ia repetir o 5º ano para fazer a prova novamente, né? O método era exigente, mas os alunos se adequavam àquele método. Ela chamava a gente para ir lá na igreja, que era pertinho. Vamos jogar o livro, ver que página que cai. Como é que é? Ia jogar o livro de história para ver a página que caía. Aí pedia lá o santo, tudo, Nossa Senhora das Mercês, e jogava o livro lá para ver. É essa. É sensacional você passar num curso de admissão naquela época. Você não esquece. Havia um empenho muito grande, apesar do rigor, mas a aprovação tinha um índice bem elevado. O que mais me chamou a atenção foi a ata. A ata que lavrou toda a satisfação da sociedade portuense e dos funcionários, professores da instituição da época, relatando todo o processo e a luta de criação do ginásio estadual de Porto Nacional. Mas a gente fazia questão de trabalhar em consonância, né, com o corpo discente, a administração, o corpo docente e o corpo discente. De acordo com a documentação aqui que eu observei, antes do ginásio estadual de Porto Nacional ser criado, muitos estudantes perambulavam por aí sem nenhum apoio por parte do Estado na época para se dedicar com afinco aos estudos. Então às vezes vinham pessoas do Maranhão, do Piauí, de Goiás, para estudarem aqui em Porto Nacional e não tinham onde ficar. Então, a partir daí, os diretores começaram a fazer um movimento para a criação da CENOG, a Casa do Estudante do Norte Goiano, para poder dar esse apoio aos alunos que não tinham onde ficar. Então, a aceitação das pessoas dos estados circunvizinhos em relação ao ginásio foi tão grande que as autoridades portuenses sentiram essa necessidade.
A educação de Porto Nacional, ela foi um marco não só para Porto, para toda a região norte do estado de Goiás, né? Porque as pessoas que eram formadas aqui, eles iam para outros municípios. Eu tinha mais de 60 professores, nos 3 períodos. Aqui tem um documento do desejo de criar a CENOG e tem o documento já de realização da CENOG pronta e seus movimentos em Porto Nacional. Era o quadro e o giz. Posteriormente, as secretarias começaram a inserir algumas coisas, né? Mas o professor criava o seu material. Ele criava o seu material. Era difícil por isso, né? Durante esse tempo que eu tive trabalhando com essa documentação, alguns colegas chegavam e falavam assim: ei, mas você gosta de mexer com porqueira, né? Você gosta de papel velho, né? Você gosta disso, você gosta daquilo. E assim, eu aprendi que quando nós temos um desejo, uma vontade de fazer alguma coisa com prazer, tudo se torna mais fácil. Todos os momentos meus no Sem Florencio Aires foram de alegrias. Porque os problemas que surgiam fazia parte da minha função. Estava no jogo. Sendo como aluno, tanto quanto aluno, como professor ou diretor. E isso é muito importante enfatizar, porque Porto Nacional vai ser também esse celeiro de formação de professores, né, de pessoas que vão levar a educação para outros municípios. Da forma que eu encontrei antes de começar o trabalho, estava impossível alguém chegar para fazer uma monografia, algum trabalho em cima da história ou da educação no norte de Goiás na época. Então hoje não, hoje está tudo mastigado. Qualquer pessoa que chegar, está muito fácil.